se tentam nos obrigar, tentam nos exigir que temos que dar o dízimo, que pagar o dízimo, porque foi antes da lei, Abraão praticou o dízimo, Jacó praticou o dízimo antes da lei, então vamos lá. Então por que também não exigir a guarda do sábado? Também não foi dado antes da lei? Por que exigir apenas pagar o dízimo? E por que não exigir também a prática da circuncisão? Porque também foi dada antes da lei. Pelo próprio Deus que deu a Abraão no capítulo 14, que Abraão deu o dízimo, no capítulo 17, Deus manda Abraão fazer a circuncisão antes da lei. E por que exigir do povo somente o dízimo e não exigir também a guarda do sábado e a circuncisão? Sabe por quê? Olá, eu sou o pastor Jardel Fernandes. Eu estou aqui para tirar uma dúvida muito importante da igreja. Algumas pessoas dizem assim: temos que pagar o dízimo sim, porque o dízimo foi dado antes da lei. Ok, então vamos analisar se isso de fato é verdade ou é um mito. Primeiro, vamos ver o seguinte: o dízimo de fato foi praticado antes da lei pelo patriarca Abraão. Em Gênesis capítulo 14, no verso 20, disse que quando Abraão voltou da matança dos reis, o sacerdote Melquisedeque veio com vinho e pão para dar para ele e para os seus soldados que haviam vencido a guerra, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E depois o rei de Sodoma disse a Abraão: me dê apenas as pessoas e pega os bens para ti. E Abraão jurou pelo céu e pela terra que não queria nada, apenas o que os jovens haviam comido e o que cabia à parte de alguns soldados que haviam ido com ele. E se nós formos para Hebreus capítulo 7, nós vamos ver também Paulo falando sobre isso e vai deixar claro que o dízimo que Abraão deu foi dos despojos de guerra e não de todos os seus bens. Porém, foi praticado de fato antes da lei, tá? Mas tem uma coisa interessante também, querido, que não somente o dízimo foi praticado antes da lei, mas também a guarda do sábado. Quando Deus acabou de criar tudo, em Gênesis capítulo 2, no verso 3, havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fez, descansou no 7º dia de toda a obra que havia feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de todas as obras que ele havia criado. Então, o sábado também, Deus o santificou antes da lei. Antes mesmo da lei vir, depois se tornou lei, tá? O dízimo se tornou lei em Levítico 27:30, o sábado se tornou lei em Êxodo 20, do verso 8 ao 11, sim. E outra prática também, antes da lei, foi a prática da circuncisão, sim. Lá em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 17, no verso 10 e 11, Deus disse assim para Abraão: essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. E depois, lá em Levíticos 12, verso 13, a circuncisão também tornou-se lei. Isso aqui é o meu livro, O Dízimo Não é Obrigatório, o Devorador Não é Demônio. Então preste atenção, querido. Então, se tentam nos obrigar, tentam nos exigir que temos que dar o dízimo, que pagar o dízimo, porque foi antes da lei, Abraão praticou o dízimo, Jacó praticou o dízimo antes da lei, então vamos lá. Então por que também não exigir a guarda do sábado? Também não foi dado antes da lei? Por que exigir apenas pagar o dízimo? E por que não exigir também a prática da circuncisão? Porque também foi dada antes da lei. Pelo próprio Deus que deu a Abraão no capítulo 14, que Abraão deu o dízimo, no capítulo 17, Deus manda Abraão fazer a circuncisão antes da lei. E por que exigir do povo somente o dízimo e não exigir também a guarda do sábado e a circuncisão? Sabe por quê? Porque eles sabem que é da lei. Pergunte para o pastor: pastor, por que a gente não guarda o sábado? Ele vai lhe dizer, querido, porque é da lei. Pastor, por que a gente não pratica a circuncisão? Ele vai lhe dizer, porque é da lei. E você pergunta: pastor, então por que nós temos que pagar o dízimo? Porque também é da lei. Aí ele vai se embaralhar e não vai ter o que dizer, não vai ter o que falar, querido. Sabe por quê? Porque isso não passa de um erro, de um engano, de um equívoco, de uma manobra maliciosa para oprimir as pessoas, meus irmãos. Estou trazendo esse estudo para esclarecer a mente de você. Ainda tem tanta gente com dúvida quanto a isso. Tem gente chegando agora, você que já ouviu falar 1 milhão de vezes sobre isso,
Tem gente chegando agora, começando a conhecer o nosso canal agora, o nosso trabalho agora. Então que todos sejam livres desse imposto, desse jugo, desse dízimo, tanto por obrigação como voluntário. Não existe dízimo simplesmente, meu irmão, ok? Então se Abraão deu o dízimo antes da lei, então o sábado também foi praticado antes da lei, a circuncisão também foi praticada antes da lei. Então vamos praticar tudo? Não. Então também não vamos praticar nenhum. Por quê? Porque nenhum é exigência para nós. Ah, pastor, mas depois se tornou lei. Sim, depois se tornou lei. Sim, o dízimo se tornou lei em Levítico 27 e 30. Aí os judeus passaram a ser obrigados a pagar. Mas o sábado também se tornou lei em Êxodo 20, do 8 ao 11. Por que também não é uma lei para nós? A circuncisão também se tornou uma lei em Levíticos 12, verso 3. Se o dízimo entrou na lei, o sábado entrou na lei, a circuncisão entrou na lei e haviam sido praticados antes da lei e ambos se tornaram lei. E por que que hoje a igreja não guarda mais o sábado, que foi dado antes da lei e depois se tornou lei? Não guarda mais a circuncisão, que foi dado antes da lei e também depois se tornou lei? E guarda só o dízimo, que foi dado antes da lei e depois se tornou lei? Querido, não há necessidade de nós guardar o sábado, de nós fazermos a circuncisão e também de nós darmos o dízimo, ok? Porque tudo isso era sombra que apontava para Cristo. Cristo veio, Cristo cumpriu. Ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Foi exatamente isso que ele fez. Ele veio levar a lei à conclusão. Já que ela era sombra dele, ele veio, o que é real, o que é verdadeiro. Então, a lei tornou-se antiquada, caducou, ela foi cumprida, foi realizada em Cristo. Agora estamos na graça, Novo Testamento, na nova aliança, ok? Não somos mais discípulos de Moisés, mas somos discípulos de Cristo. Não vemos mais na antiga aliança, mas na nova aliança, nem no tempo da lei, mas no tempo da graça, nem no tempo do antigo pacto, mas no tempo do novo pacto. Que Deus possa abençoar a sua vida e trazer luz para o seu entendimento.